Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 58 da nossa leitura diária da Bíblia Sagrada. Lembrando que vão ser 365 dias. E a nossa leitura hoje está em Mateus, capítulo 7, Êxodo, capítulo 37 e 38 e Provérbios, número 17. Então vamos logo para Mateus, capítulo de número 7. Nesse trecho de Mateus capítulo 7, nós vamos ver algo sobre o julgamento, a oração e a verdadeira vida com Deus. Porque nesse capítulo vai encerrar o Sermão do Monte, né, abordando o julgamento correto, a oração, a obediência, a palavra e a diferença entre verdadeiros e falsos discípulos. Então nós vamos ver no versículo 1 até o versículo 6, vai falar sobre o período do julgamento hipócrita, porque no verso 1 já inicia assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Essa palavra é forte, querido. Não julgueis para que não sejais julgados. Aí no versículo 2 já começa a falar assim, ó, com a mesma medida com que julgamos, seremos nós também julgados. Então vai dizer também que antes de tirar o cisco do olho do outro, tire a trave do seu próprio olho. E também vai dizer, não jogue coisas santas aos cães, nem pérola aos porcos. É proibido julgar? Jesus está falando isso? Não. Jesus ele não está dizendo que a gente nunca pode julgar. O que Jesus ele está ensinando aqui é sobre não julgar com hipocrisia e com dureza. Por exemplo, em João capítulo 7, versículo 24, Jesus ele vai ensinar a julgar com justiça e com discernimento. E o que significa, querido? Não jogue pérolas aos porcos. A pérola aqui, a gente está falando de verdades do reino. Porcos e cães são aquelas pessoas que desprezam essa verdade do reino de Deus. Então, nós não devemos desperdiçar as coisas sagradas com quem despreza completamente as coisas relacionadas ao reino de Deus. É com relação a isso que não devemos jogar pérolas aos porcos. Até o 12, nós vamos ver algo sobre o poder da oração e a bondade de Deus. No versículo 7 e 8 diz assim, pedi, buscai e batei. Deus ele responde. Querido, se um pai terreno dá boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus dará o melhor aos seus filhos. É isso que está falando aqui no versículo 9 e no versículo 11. Então, quando a gente vê assim a regra de ouro, né, vamos assim dizer, é que tudo o que queremos, né, que os outros façam conosco, nós também devemos fazer com essas pessoas. Isso é no versículo 12. Então, a gente vai ver agora do versículo 13 e 14 as duas portas e os dois caminhos, né? Porque a porta larga, ela leva à perdição e muitos são aqueles que entram por essa porta. E também vai dizer sobre a porta estreita que leva à vida, né? E poucos são os que entram por ela. Aqui a porta larga, querida, ela vai representar um caminho fácil, né? Que é um caminho sem compromisso com Deus, é um caminho de viver a vida lá vão ter. Você pode viver do jeito que você quiser. E a porta estreita é uma porta onde você vive de uma forma que exige renúncia, exige compromisso verdadeiro com Cristo. E naturalmente isso é mais difícil do que você viver a vida de qualquer forma, vivendo de qualquer maneira, fazendo qualquer coisa. Então, a vida que é vivida sem renúncias de qualquer forma é aqui representada pela porta larga, que é você viver a vida de qualquer forma. Versículo 15 até o 23, agora nós vamos ver algo sobre os falsos profetas e os verdadeiros discípulos, né? Vai dizer que os falsos profetas, eles vêm disfarçados, mas os seus frutos os denunciam. Também vai dizer que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas quem faz a vontade de Deus, esse sim vai entrar no reino de Deus. Então uma curiosidade aqui é que quando Jesus ele fala assim, ó, pelos seus frutos vocês vão conhecer. Os frutos aqui está dizendo do caráter, das obras, dos ensinamentos de uma pessoa. Então uma pessoa aparentemente ela é muito top, muito santa, muito homem de Deus, uma mulher de Deus, mas os frutos dela vão dizer se realmente ela é essa pessoa que ela aparenta ser. E os frutos, querido, os frutos estão onde? Na forma com que ela trata as pessoas, com que ela trata o marido, o relacionamento dela com os filhos, o relacionamento dela com as pessoas, né? Então isso é fruto, isso é caráter. E isso é quando Jesus está falando assim, ó, pelos seus frutos vocês vão conhecer se de fato eles são
do Senhor, assim como eles estão dizendo, né? Então, versículo 22 e 23, quando fala assim, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres. Isso mostra que os poderes espirituais, vamos assim dizer, né? Ou seja, aquilo, o dom, ele não garante, querido, ele não garante salvação. Isso aqui a gente podia dar um estudo muito gigante sobre isso, né? Mas quando tá falando assim, ó, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, tá falando aqui de fato dos falsos profetas. Aqueles homens que viveram teoricamente para o reino, para servir ao Senhor, para servir a comunidade de Jesus, né? Mas para ganho próprio, né? E no dia do grande juízo, o que eles vão ter para falar é assim, ó, Senhor, mas em teu nome nós fizemos tal coisa, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos pessoas. Jesus vai falar assim, afasta de mim para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, sinal que existe milagre, cura, não quer dizer que Deus está aprovando tudo aquilo. Um exemplo disso é Moisés. Moisés, ele bate na rocha. A rocha saiu água, não saiu? Só que Deus tinha falado com ele, falar a rocha, não bater na rocha. E ele vai e bate na rocha. Saiu água? Saiu água. Mas ele teve um desfecho terrível por causa disso, né? E Deus vai falar com ele lá na frente. Moisés, eu não falei com você para bater na rocha. Aí ele podia ter usado assim, Senhor, mas saiu água. O Senhor mandou água. Aí Deus ia falar para ele assim, se saiu água não quer dizer que eu aprovei o que você está fazendo. Então, querido, você viver em um ambiente de muitos milagres, e profecias e profetadas, aquele trem todo, não quer dizer, o dom não é sinônimo de que Deus está no lugar. Não é, querido, não é. Isso aqui é um assunto muito gigante, a gente podia falar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para a gente dar sequência. Igreja de Corinto. Paulo vai dizer que não faltava nenhum dom na igreja de Corinto. O dom não é termômetro para a santidade, porque Paulo vai dizer, não vos falte nenhum dom. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Foi uma das igrejas mais problemáticas que Paulo passou. Então, os ter dons não é sinônimo de que Deus está naquela obra ou é sinônimo de que Deus aprova tudo que ali acontece. Então, os falsos profetas, eles vão falar assim, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos. Mas Jesus vai falar assim, afasta de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, Mateus agora, versículo 24 até o 29, vai falar da casa na rocha e a casa na areia. Né? Vai falar assim, quem ouve e pratica a palavra é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Vai permanecer firme. E quem ouve e não pratica a palavra é como aquele que constrói a sua casa sobre a areia e ela vai ser destruída. Então, o povo ali se maravilhou com a autoridade com que Jesus ensinava. Então, essa foi a nossa leitura de Mateus, capítulo 7. Agora nós vamos para Êxodo, capítulo 37 e 38. 37, mas antes eu preciso te lembrar, ó, deixa a sua curtida aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó. Deixa a sua curtida, comenta. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, querido. Deixa a sua curtida. A plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e ela vai transmitir esse conteúdo para mais pessoas. Se você está nos assistindo aí pelo TikTok, pelo Instagram, curte também, querido. Siga a nossa página, nosso perfil e nos ajude a compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus para mais pessoas. Só vem, agora nós vamos para Êxodo capítulo 37. Agora em Êxodo capítulo 37 e 38 nós vamos ver que a construção do tabernáculo e seus utensílios. No capítulo 37, versículo 1 até o versículo 9 vai falar sobre a Arca da Aliança, né, que ela é feita de madeira de acácia, revestida de ouro, né, que duas tábuas de pedra com os 10 mandamentos foram colocadas dentro da Arca da Aliança. Nós vamos ver também que os querubins sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca, numa das aulas anteriores já coloquei aí uma foto, né, da arca, e mais uma vez eu vou deixar aqui, ó, vai estar num card, ou aqui, aqui, ou aqui, se você estiver assistindo no YouTube, vai aparecer um card aqui com uma aula sobre o tabernáculo, é uma aula de 1 hora, querido, vai falar muita coisa sobre o tabernáculo. Então, a curiosidade, querido, é que a arca, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo, né? Era o trono divino de Deus na terra. E aí no versículo 10 até o versículo 16 vai falar sobre a mesa dos pães da preposição, que era feita de madeira de acácia, revestida também de ouro, e que sobre ela
eram colocados os 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Jesus, ele se comparou ao pão da vida, e isso a gente vê no Evangelho de João, né, capítulo 6, versículo 35, mostrando que ele é o suprimento espiritual do seu povo. Versículo 17 até o 24 vai falar do candelabro de ouro, que era feito de ouro puro com 7 lâmpadas. Né? Ele tinha um formato de uma árvore e ele simbolizava a vida. O candelabro, ele aponta para Jesus como a luz do mundo, e a gente vê isso também no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. Aí agora, versículo 25 até o 29, vamos ver sobre o altar do incenso, que era feito de madeira de acácia, revestido também de ouro, e o incenso representava as orações subindo a Deus. Em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 e 4, o incenso aqui era simbolizado como as orações dos santos diante de Deus. Aí agora a gente entra em Êxodo capítulo 38, que vai falar da construção dos altares e do pátio. Né? Lembrando aqui que o tabernáculo ele tinha algumas repartições diferentes. Isso vai estar na aula que eu vou deixar aqui, ó, em um dos cards. Tá? Então aqui no capítulo 38, versículo 1 até o 7, vai falar do altar do holocausto, que também era feito de madeira de acácia, revestido de bronze. Né? Ele tinha 4 chifres nos cantos e era usado para o sacrifício de animais. Este altar, querido, ele simbolizava a necessidade do sacrifício para a expiação dos pecados. Ele apontava para Cristo, que era o sacrifício perfeito. E a gente leu isso quando a gente estudou Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Aí, no versículo 8 vai falar da pia de bronze, né, que era feita com os espelhos das mulheres que serviam na entrada do tabernáculo. E era usada também para os sacerdotes se lavarem antes de entrar no lugar santo. Isso representava aqui a necessidade da purificação para se aproximar de Deus. Aí nós temos aqui do versículo 9 até o versículo 20, vai falar sobre o pátio do tabernáculo, que era feito de cortinas de linho fino, branco, e ela tinha uma entrada com uma cortina colorida. Uma curiosidade aqui é que o tabernáculo ele tinha uma única entrada, simbolizava que há apenas um caminho, só um modo de você chegar a Deus, e isso é através de Jesus. João 14,6 vai confirmar isso. Né? Aí a gente vai encerrar aqui o capítulo 38 de Êxodo, versículo 21 até o 31, falando do total dos materiais usados ali. Foram 1.130 quilos de ouro. Isso aqui já está convertido na nossa realidade. 1.130 quilos de ouro foram usados, 3 toneladas de prata e 2,2 toneladas de bronze foram usados na construção do templo. Querido, e aqui vai falar também, né? A prata, ela veio de quê? Da contribuição de meio ciclo de cada homem. Uma curiosidade aqui é que esse levantamento, ele mostra que Deus usou a oferta do povo, né, para sua obra, né? Você lembra que o povo ele saiu do Egito e ele recebeu os despojos do Egito. É justamente por isso. Receberam do Egito riquezas, porque essas riquezas agora foram usadas para construir o tabernáculo. E você lembra que quando Moisés ele pede a oferta, ele teve que parar. Falar assim, gente, para de trazer, que vocês já trouxeram coisas demais. Mas olha que quando a gente converte isso, né, a gente trazendo para a nossa realidade, olha o tanto de material que foi usado na construção do templo. Então, agora nós vamos para Provérbios número 17. Vai falar da importância da paz e da justiça, né? Porque vai falar que nesse capítulo vai destacar a sabedoria, da justiça e do bom caráter, né, em nossa vida diariamente. Então do verso 1 até o verso 9 vai falar a importância da paz e da justiça. Vai dizer que melhor é um pedaço de pão seco com paz do que uma casa cheia de banquetes, porém com brigas. Vai dizer que o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas o Senhor prova também os corações. Vai dizer que o tolo gosta da desgraça e de fofocas. E vai dizer também que o amor cobre ofensas, mas quem espalha boatos separa amigos. E vai dizer aqui do verso 10 até o verso 20, vai falar do justo e o ímpio, em contraste, um contraste dos dois, né? Porque vai dizer assim no verso 10, a repreensão surte mais efeito no sábio do que 100 açoites no tolo.
E vai dizer também que quem ama a transgressão, ama a contenda. E vamos ver aqui no verso 20 também, que quem tem um coração perverso nunca prosperará. Aí a gente vai encerrar o capítulo 17, do versículo 21 até o 28, que vai falar do poder das palavras e da sabedoria. Vai dizer que o coração alegre ele é remédio, mas o espírito abatido ele seca os ossos. E vai dizer também que até o tolo, quando se cala, ele é considerado sábio. Querido, então, no versículo 28, uma curiosidade, né? Quando fala assim que até o tolo, quando se cala, ele passa por sábio, né? Às vezes, ficar em silêncio é a melhor coisa para o tolo, porque se ele abrir a boca, ele só vai falar besteira. Então, por isso que um tolo calado, ele se passa por sábio. Querido, então essa foi a nossa leitura do nosso dia 58. Nos vemos amanhã, no nosso dia 59. Queridão, só vem.